pessoal, a gente vai começar essa aula abrindo aquela máquina virtual que vocês baixaram lá na primeira aula. Então eu vou abrir aqui o VirtualBox. E vou clicar aqui em BGTP Ubuntu e iniciar. Vou clicar aqui em iniciar sessão e posso clicar aqui em terminal. Só uma dica antes da gente utilizar o JEDINS, é que o JEDINS ele não aceita genomas draft, é o rascunho. Na verdade, apesar dele ter a opção de se utilizar o genoma draft, ele dá problema nessa opção. Então, o que a gente vai fazer é juntar, concatenar todas as sequências de um genoma draft para poder utilizar no JEDINS. Para isso, a gente vai utilizar um script chamado multifasta to single fasta, ok? Então, eu vou dar cd aqui, desktop, genomas, e vou na pasta brig JEDINS Small Files, ok? Então é só entrar nessa pasta. Depois que estiver dentro dessa pasta, eu vou dar um ls aqui para a gente ver quais os arquivos que tem aqui. E a gente tem diversos genomas aqui de Lactococcus. Lactococcus lactis, subespécie lactis, Lactococcus lactis, subespécie cremoris e Lactococcus garve, ok? Todos esses genomas aqui são fechados. Mas se a gente tivesse com um genoma draft aqui, não completo, né, um genoma rascunho, a gente poderia utilizar então o script multifasta to single fasta.pl, o nome do arquivo de entrada, então vou colocar aqui L-lactis, subespécie lactis, NCDO 2118, só como exemplo. E como saída, eu vou colocar um outro nome aqui para esse genoma. Então, o nome que vocês quiserem aí, que ele vai aparecer no final. Eu posso colocar um .single, .fasta aqui para poder saber qual é a diferença e aperto Enter. Então, com isso, ele vai juntar, concatenar todos os contigs e transformar o genoma numa sequência só. Isso não tem problema a gente fazer isso, porque o JEDINS depois vai fragmentar todo o genoma em pedaços de 500 pares de base, para poder fazer a análise. Então, de qualquer forma, a gente vai juntar, mas ele vai quebrar tudo de novo em pedaços menores, ok? Depois de fazer isso, a gente pode, então, utilizar o JEDINS. Eu vou dar CD aqui, para poder voltar para a pasta pessoal, e vou em CD Programas, JEDINS, CD Programa JEDINS e dou Enter para poder entrar na pasta do JEDINS. E para executar o JEDINS eu vou colocar // JEDINS, ok? E aperto Enter e ele vai abrir o programa. Depois que o programa está aberto, o primeiro passo que a gente tem que fazer é adicionar os genomas. Então a gente vai criar um banco de dados de genomas. Eu vou aqui em Database Manager e vou clicar aqui. E aí tem as opções aqui de visualização dos genomas completos, draft, reads, etc. Eu vou vir aqui em Data de novo, Import from File System. Ok? Vou selecionar a opção FASTA Files Whole Genome Init File, né, contando que tenha o genoma completo em cada arquivo, ok? Ele tem a opção de contigs replicons aqui em arquivos separados, arquivos do GenBank, etc., mas tem algumas funções aqui que não funcionam, então a gente vai utilizar essa opção aqui, que a gente sabe que funciona. Vamos clicar aqui, FASTA File Whole Genome Init File, e vamos aqui nessas reticências aqui. Vou clicar aqui, vou lá em Desktop, Genomas, Brig JEDINS Small Files e vou selecionar tudo segurando Shift. É só clicar no primeiro, segurar Shift e clicar no último para ele selecionar tudo. E clique em OK.
Ele vai demorar um pouquinho e de repente ele vai mostrar todos os genomas aqui. Eu tenho a opção de mudar aqui para draft ou completo, mas isso não vai afetar a análise, então a gente já pode clicar aqui no import. Ao importar, ele vai aparecer aqui todos os genomas dentro do banco de dados. São esses genomas que a gente vai utilizar então para fazer a análise. Eu vou clicar aqui para fechar essa janela. Venho aqui em New Fragmented All Comparison. Ok? Aqui eu vou escolher um nome. Eu vou colocar L Lactis. Vai ser o BLASTn mesmo que a gente vai utilizar. Vamos utilizar o parâmetro padrão aqui, que é o FAST, que é fragmentos de 500, e o step size de 500. A gente tem o accurate aqui também, que fragmenta em arquivos menores. E a gente tem o custom aqui, né, o customizado, para a gente poder modificar aqui do jeito que a gente quiser. Mas vamos deixar no FAST mesmo, que ele é mais rápido. A gente tem a opção de colocar o tBlastX também, em que ele vai fazer o blast de todas as sequências em todas as matrizes de leitura, as 3 diretas e as 3 reversas, de um genoma contra o outro, mas vamos deixar no BLASTn, que ele é mais rápido também. Depois vocês podem modificar essas opções aqui, se quiserem utilizar outras opções, ok? Vou clicar aqui em Next. Aí eu vou selecionar todos os genomas segurando o Shift de novo. Clico aqui na seta para incluir todos eles. Se eu quisesse incluir só alguns deles, eu poderia também, né, para fazer uma análise personalizada, mas vamos utilizar todos os genomas de Lactococcus que a gente tem aqui. E vamos clicar aqui em Finish. Ok. Todos os genomas já estão lá, a análise já está pronta para ser iniciada. Eu vou aumentar aqui um pouco a janela. E aí a gente vai vir aqui em Start para poder começar a análise. E aí agora é só esperar até ele fazer todos os blasts. Ele vai acrescentar todos os genomas, vai fragmentar esses genomas e vai começar os blasts. Vejam que toda vez que o blast estiver funcionando corretamente, ele vai aparecendo aqui, ó, Done OK. Então, prestem atenção nisso. Se ele não estiver aparecendo Done OK aqui, é porque está tendo algum problema com o blast ou algum problema com os genomas que estão sendo utilizados. E aí vamos esperar agora, porque ele vai rodar essa análise para todos os genomas. Ao terminar a análise, ele vai aparecer aqui, ó, completado. Esperem até esse momento aqui para depois poderem clicar nos outros itens aqui, senão dá erro no programa, ok? Então, chegando nesse final aqui completado, a gente pode clicar aqui em Included Genomes para ver os genomas que foram incluídos. Se quiser modificar a análise, retirar algum genoma e acrescentar outro, pode vir aqui em Modify Comparison, mas eu indico que faça de novo do começo, se for modificar a quantidade de genomas, porque o programa costuma dar alguns problemas quando utiliza essa opção Modify Comparison. Aqui em Group Settings a gente vai ver todos os genomas que foram incluídos na análise e a gente pode marcar eles aqui como alvo ou como referência. E isso não vai fazer diferença na análise não, viu? Então, no máximo que vocês podem fazer é excluir algum genoma aqui também, exclude organism, mas eu aqui não costumo nem mexer nessa análise aqui porque não faz tanta diferença para o resultado final. A única diferença maior é que colocando algum organismo como target, ele vai mudar a cor aqui na hora de visualizar no heatmap, destacando então esse organismo aqui no heatmap. Mas aqui a gente tem o heatmap, então, clicando no heatplot, vejam que está separado aqui, bem separado, Lactococcus garvii de Lactococcus lactis subespécie cremoris e Lactococcus lactis subespécie lactis. E aqui a gente tem o organismo, o outgroup, que é o Streptococcus thermophilus, né, o grupo externo que vai ser utilizado para enraizar a árvore filogenética que vai ser feita a partir dessa análise. Aqui então eu tenho o AutoSort, onde que ele vai organizar automaticamente todas essas linhagens para a gente não vai utilizar ele por agora. E a gente vai clicar aqui em Export. Eu tenho opções aqui de colocar mais de um decimal aqui nessa análise para mostrar, por exemplo, 80,002%, por exemplo, e assim por diante. E a gente tem a opção aqui de modificar as cores também,
Modificando a cor, ele fica mais claro ou mais escuro aqui, as cores ficam mais vermelho e assim por diante. E temos o threshold aqui, que ele mostra, por exemplo, quando está em 0%, ele vai mostrar somente linhagens que somente análises dos fragmentos que tem até 100% de similaridade. Se eu colocar em 5%, então a partir de 95% de similaridade ele já considera para análise. Então ele vai relaxando esse threshold aqui, a partir desses valores de porcentagem. Mas a gente vai vir aqui em Export e eu vou exportar um arquivo Nexus para poder montar a árvore filogenética. Eu posso deixar em Lower aqui, tanto faz Lower ou Upper. O Lower ele vai pegar a parte de baixo aqui dessa análise, dessa diagonal aqui para baixo, e o Upper vai pegar da diagonal para cima, mas normalmente o resultado na árvore filogenética dá o mesmo, porque as percentagens de um lado e de outro são mais ou menos parecidas. Veja aqui 37%, aqui 39%, ok? Aqui 39%, aqui 40%, e assim por diante. E aí eu vou pegar aqui o Lower, clicar em OK, e vou salvar o arquivo na área de trabalho. Eu vou salvar como LLactis, e aí ele já vai salvar como arquivo Nexus, ok? Eu posso clicar aqui em OK. Depois de salvar esse arquivo, eu posso vir aqui em Aplicativos, Outros, e vou no programa Splitstree. Ao abrir o Splitstree, eu posso vir aqui em File, Open, e vou lá em Desktop e vou modificar aqui, ó, ele está mostrando só arquivos finalizados com ALN, só que o meu arquivo é um arquivo Nexus, então eu vou modificar aqui e colocar Nexus Files, para ele mostrar o arquivo para mim. Eu posso clicar nele e clicar em Open. E aqui a gente já tem um primeiro esboço da árvore filogenética, mostrando que Streptococcus thermophilus aqui, que vai ser utilizado para enraizar a árvore, Lactococcus garvey aqui, Lactococcus lactis subespécie cremoris aqui, Lactococcus lactis subespécie lactis aqui, ok? Eu vou clicar aqui nessa árvorezinha, Apply Equal Angle Method, e ele vai aparecer várias opções aqui para mim. Eu posso vir aqui em Distances, vou mudar aqui de NeighborNet para Neighbor Joining, que é um dos métodos para poder montar uma árvore filogenética. Ok, a gente tem o PGMA aqui também. Os outros métodos baseados em caracteres, como por exemplo máxima parcimônia, máxima verossimilhança, etc., eles não aparecem aqui porque a nossa árvore, os dados para a nossa árvore filogenética são baseados em porcentagem, né? A gente não tem um alinhamento das sequências aqui para poder montar essa árvore. Então a gente vai utilizar Neighbor Joining aqui. E eu vou clicar em Apply. Certo? Aí tem a nova árvore aqui para a gente. Eu vou clicar agora aqui em Apply Phylogram Method. Deixo aqui como filograma. Posso clicar aqui em cladograma, por exemplo, e clicar em Apply. E ele vai montar a árvore filogenética para mim. Mas vejam que Streptococcus thermophilus está aqui no meio ainda. Então eu vou clicar nela, vem em Draw, Reroute, para colocar ela como raiz da árvore. Vejam, agora ela aparece aqui como raiz. Depois dela vem aqui Lactococcus garvey, e aqui em cima Lactococcus lactis subespécie cremoris e Lactococcus lactis subespécie lactis. Aqui na árvore a gente vê, por exemplo, que a NCDO 2118 é muito parecida com KF 147, é muito próxima filogeneticamente aqui. A distância é menor entre elas do que seria entre NCDO 2118 e a Lactococcus lactis O1, por exemplo. Então, isso quer dizer que as duas são bem parecidas filogeneticamente. E isso já era esperado, visto que as duas linhagens foram isoladas de planta, diferente das outras que foram isoladas de queijo e outros alimentos. Ok? Então, eu tenho aqui a árvore filogenética. E eu posso vir aqui em File e Export Image para poder exportar essa imagem para
para a área de trabalho, por exemplo. Eu posso exportar ela como PDF, onde eu vou colocar para salvar a imagem como um todo ou salvar somente a região que é visível aqui nessa tela. Eu posso, por exemplo, diminuir essa janela aqui para poder mostrar só a árvore filogenética e depois salvar só a região visível. Então eu venho aqui, eu tenho que pegar essa escala aqui também. E aí aqui eu vou salvar só a árvore filogenética, sem aqueles espaços em branco em volta, para não precisar ter que editar a figura. E aí eu venho em File, Export Image, vou salvar só a região visível e vou salvar como PDF. E aí eu posso salvar na área de trabalho como LLACTS mesmo. Save, ele salvou o PDF lá. Agora o que a gente vai fazer no Gedines? A gente vai abrir ele e vai colocar essas linhagens aqui na mesma ordem que aparecem na árvore filogenética. Então vou ver se eu coloco aqui, diminuo essa janela para poder facilitar a visualização. E eu venho aqui em Drag and Drop Single Sorting para poder clicar e arrastar as linhagens de lugar. Então eu vou arrastar essa aqui para a primeira posição, Streptococcus thermophilus. Depois é a Lactococcus lactobispress chemoris A76. Então eu subo a A76 aqui, SK11 e assim por diante. A gente vai fazendo até reorganizar toda a árvore, ok? Eu vou pular aqui o vídeo para depois que já tiver reorganizado, mas vocês façam aí no de vocês também. Finalizando, então, a gente tem aqui o heatmap mostrando então as linhagens na ordem que está lá na árvore filogenética, ok? Eu vou vir aqui em Export de novo, só que dessa vez eu vou exportar como HTML, ok? Clico aqui em OK, vou salvar como LLACTS também. Posso clicar em OK, primeiro eu vou no desktop, né? LLACTS, posso clicar em OK. Agora a gente já tem o material para montar as duas figuras. Então eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques em LLACTS HTML e ele vai abrir o heatmap para mim dentro do navegador. Então tá aqui o heatmap e agora como é que eu faço para transformar ele numa figura? Eu clico aqui para abrir o menu, venho aqui em Print. Vejam que as cores desapareceram aqui, então a gente tem que modificar essas cores aqui. Vamos aqui em Print. Vamos aqui em Options. E vamos clicar aqui em Print Background Colors, para ele imprimir a imagem de fundo também. E aí eu vou em Geral, de novo. E eu posso vir aqui em Arquivo, para escolher onde que eu vou salvar esse arquivo, por exemplo... Vou salvar ele no desktop, então área de trabalho, e vou salvar ele como LLACTS. .pdf. Selecionar. E ele vai imprimir esse arquivo para mim na área de trabalho. Deixa eu só ver se eu não coloquei nenhum outro. Vai salvar ele na área de trabalho, ok? A figura da árvore filogenética também não foi salva. Vou diminuir aqui de novo para pegar somente a região visível. File, Export Image, Save Visible Region, Apply. E lá na área de trabalho eu vou salvar como LLACTS.tree para ficar diferente do heatmap. E Save. Ok. Depois de ter essas duas figuras no formato PDF, eu posso abrir elas dentro do programa GIMP, GIMP,
GNU Image Manipulator Program. Dentro dele a gente vai visualizar essas imagens como figuras e aí a gente pode editar elas e colocar a árvore filogenética do lado do heatmap, colocar ela aqui, nesse lado aqui. No final a figura que a gente vai ter vai ser uma figura igual a essa, com Streptococcus thermophilus aqui, enraizando a árvore, e as outras lactococcus aqui, ó, como Lactococcus garvey, Lactococcus lactis subespécie Clemoris e Lactococcus lactis subespécie lactis, ok? Então mostrando a similaridade entre essas linhagens, né, de 63% aqui entre essa linhagem A106 com a linhagem 12, que é a linhagem subespécie Clemoris A76. Então, aqui na mesma ordem que essas linhagens aparecem aqui, elas aparecem aqui em cima. Por isso que aqui na diagonal a gente vê 100% de similaridade em todas elas, porque é ela contra ela mesma. Eu vejo essa aqui, essa primeira, ela tem uma 93% de similaridade com a segunda, que seria essa daqui, KLDS 40325. Então, para fazer a análise desses dados, o que a gente faz é olhar aqui a distância entre eles, entre essas linhagens, para ver quão similares elas são. E aqui, quanto maior essa distância, maior a diferença que existe entre elas, ok? Então era isso que a gente tinha por hoje. Na próxima aula a gente vai ver como que faz análise de sintenia gênica utilizando o programa Malve. Até lá.